Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Meu convidado desse bloco acumula algumas décadas de dedicação às artes, viu? E à criatividade. Ele estampa diariamente a coluna do cronista José Simão no jornal Folha de São Paulo. Mas sua grande inspiração é o mundo literário infantil das ilustrações lúdicas. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, Fernando Luiz, que veio embelezar aqui não só a nossa mesa, mas também a sua casa, as imagens da sua tela de televisão. Não é? Eu estou muito contente de recebê-lo. Não resisti à tentação, já estava folheando aqui essa literatura muito legal que ele trouxe para pôr nessa mesa para a gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro que agradecer o convite, maravilhoso, estou amando, estou adorando. Legal. Quando que você percebeu que você gostava de desenhar, Fernando? Então, olha, eu me lembro assim, sei lá, com 7, 8 anos, aquela coisa de rabiscar mesmo, né? Da criança ficar rabiscando. E aí, eu nunca me esqueço, uma vez a professora falou com minha mãe, eu já tinha assim, uns 9 anos de idade, e comentou, olha, esse menino, ele gosta muito de desenhar, você já devia colocar ele numa escolinha de pintura. E foi exatamente o que minha mãe fez, foi em Santos, morava em Santos. Aí minha mãe colocou numa, chamava Sociedade Italiana de Beneficência, que dava aula de pinturas para as crianças, desenhos e tal. E dos 9 aos 12 anos de idade não se pagava, né? E era a professora Giselda, nunca vou esquecer, né? Maravilhosa. Então foi assim, com 9 anos de idade, que eu comecei essa coisa da pintura, do desenho, esse estímulo à parte criativa, né? De você canalizar tudo isso. E olha que importante, né? Para um pai, para uma mãe que tem um filho numa idade já tão tenra, se dedicando às artes, de não tolher. Exato. Não é? Porque às vezes espera a pessoa crescer para, de repente, encontrar naquela expressão dela desenvolver o seu veio artístico ou canalizar para uma profissão. Já bem cedo, não é? Bem Você cedo. já pode fazer isso. Exatamente isso. É interessante, uma outra, em cima disso que você falou agora, de estimular a criança. Bom, meus pais eram pessoas maravilhosas, eles estimulavam essa fantasia mesmo, a ser criança. E é interessante que eu me lembro que a minha mãe, ela costurava, né, fazia cortininhas, coisinhas lindas de boneca, coisas assim maravilhosas. E o meu pai, olha que interessante, antigamente havia os sapatos, vinha aquelas caixas de sapatos, né? E aí meu pai pegava, uma vez ele cortou uma caixa de sapato assim, né? Cortou bonitinho, tal. Minha mãe fez uma cortininha, aí ele pegou 2 tesouras e cortou assim personagens e colocou atrás, né? E aí minha mãe fez a cortininha e tal, e ele fazia teatro de sombra, sabe? Por trás, Com a caixinha de com a sapato. caixinha de sapato. E então era muito gostoso. Eu fui uma criança muito estimulada na fantasia. Até uma vez li uma coisa muito interessante que comentava o seguinte, que quando a criança é estimulada na sua fantasia, com certeza vai ser um adulto muito criativo, um adulto bem resolvido, essa questão da criatividade, da soltura, né? Isso é muito legal, Isso né? é muito legal. Você trabalha também com a Folha de São Paulo, né? Qual é o seu trabalho lá na Folha de São Paulo? Então, na Folha de São Paulo, eu entrei já faz muitos anos no concurso da Folha de São Paulo como ilustrador. Então, há muitos anos trabalhando como... Eu ilustrava... Quanto tempo? Já estou lá há 23 anos. Há 23 Muito anos. Folha de tempo já São... na casa, né? E com o Simão já estou uns 21 anos trabalhando só com o Simão. Poxa vida. Ilustrando lá. Eu costumo dizer que ele fala que é o macaco Simão, eu sou macaquinho, macaquinho feio. Que tipo de ilustrações você faz, ô Fernando? Então, agora eu só faço realmente voltado ao Simão, né? E quem lê o Simão sabe, o Simão ele trabalha muito com as coisas do cotidiano, né? É quase uma coxa de retalhos, que ele pega tudo e vai, né? E a minha ilustração é isso também, são colagens. Eu trabalho muito com a proporção emocional, não me importo a questão da proporção racional. O que é a proporção emocional? Isso, é interessante. Proporção emocional. A proporção emocional é o seguinte, a racional, por exemplo, vamos pegar a racional como exemplo. É quando o adulto, por exemplo, ele trabalha com... Vou dar um exemplo. Ele vai desenhar, por exemplo. Então, ele pega a casa, né, põe na escala lá, a escala e tal. Ou a pessoa que mora dentro da casa, na escala menor. Se tem um cachorrinho, menor que a pessoa. Enfim, então, trabalha com qualquer proporção racional. E o que é emocional? É muito interessante. Emocional é a proporção da criança, da imagem. Por exemplo, a criança pequenininha, com os 3, 4 aninhos, ela começa a desenhar, os primeiros desenhos, então ela faz a casinha, às vezes, pequena. E o papai e a mamãe, super grande. Por quê?
papai e mamãe naquele momento são aquelas coisas mais importantes para ele, né? Então a casinha vai perdendo um pouco do espaço. Então papai e mamãe é grande, mas um dia ela ganha um gatinho, um cachorrinho, enfim, uma coisa que ela adora. Aquele bichinho, ela vai ficar envolvida, para ela é tudo, né? Uhum. Aí ela vai desenhar um dia, ela começa a desenhar o papai e mamãe menor, o gatinho ou o cachorrinho, enfim, maior, a casinha menorzinha. Então, Uhum. percebe? Essa proporção é emocional. Isso é muito interessante. Eu trabalho muito com isso. Eu não me preocupo com a questão proporcional. Não quero nunca, desde... É interessante também. Na minha infância, eu sempre fui estimulado com a fantasia. Uhum. Não para se aproximar de um artista como o Rafael, que é a perfeição, Uhum. mas é mais próximo do Miró, por exemplo, né? Que é coisa mesmo da brincadeira, do lúdico, sem se preocupar com isso. E é interessante que eu carrego muito isso na literatura, né? Uhum. Essa liberdade, né? Tanto no conteúdo... Eu vou folheando aqui, porque enquanto você vai falando, o pessoal vai percebendo o seu trabalho, né? Legal. Quais são os elementos, ô Fernando, essenciais para se criar uma história? Você já criou história a partir dos desenhos? Você desenhou primeiro e depois você compôs a redação? Você compõe a redação primeiro, depois você faz a sua história? Como é que é? Interessante. Geralmente, eu trabalho muito com a coisa, nasce realmente das imagens. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Reizinho com Milão. O Reizinho com Milão nasceu numa... interessante. E uma vez eu estava dentro do metrô, não foi nem aqui, foi na Inglaterra, gozado. Então o menininho, e ele comia, sabe, não parava de comer. Aí pegava, aí a mãe, olhando para ele sério assim, né? De repente ela pegou um sorvete, ele estava comendo sorvete também. E comia, que não parava. E a mãe falando para ele, para de comer, não parava de comer. Eu falei, meu Deus. E ele parecia que, na verdade, ele era o que mais mandava, ele era a mamãe e o papai, né? Ele era o reizinho. Ele era o rei, exatamente isso. Imperava. E olha que coisa interessante, eu estava na Inglaterra, né? E aí, essa coisa do reizinho, do rei, né? Reizinho, a rainha, o rei. E aí eu falei, puxa vida, que comilão. Imagina um reizinho comilão, que não para de comer, né? Saciável, né? E aí nasceu assim, observação. Outra coisa também, às vezes, por exemplo, o brinconto. O brinconto é só imagem. Nasceu também assim, tinha desenhado uma menininha, assim, fiz um desenho de uma menininha, dei num livro. Aí eu só fiz um desenho, ficou aquilo lá, tal. Depois de um tempo, eu comecei a pegar essa menininha e comecei a falar com os bichinhos. Falei, peraí, isso aqui dá uma historinha. Imagina que ela está lendo um livro onde tem esses personagens, e ela transforma os personagens. Então, nasceu. Então, por exemplo, tem um outro livro que estou escrevendo agora, interessante, A Menina que Engoliu o Mundo. Olha que interessante. Olha, eu estou falando a questão da proporção emocional. Ela engole tudo. Um dia ela quer conhecer o mundo, ela fala, vou engolir o mundo. Ela engole o mundo. Então, é isso para mim, mais importante é a questão primeiro, da liberdade, da criatividade, sem essa questão eu falo muito sobre isso, eu falo que tudo é possível nas impossibilidades. Agora, quando a pessoa olha aqui a sua ilustração, não é? Eu acredito que para você ela passa a ser fácil porque você ama, porque há muito tempo você trabalha com ela, você gosta. O que a gente gosta de fazer, a gente acaba fazendo bem, acaba fazendo fácil. E mais ainda, a gente faz parecer fácil o que não é, não é? Perfeito. Então, quando a gente olha essas ilustrações que parecem as ilustrações das crianças, a gente pode, num primeiro momento, pensar assim, ele sentou, rabiscou e saiu essa coisa linda. Mas tem técnica para poder fazer. Exatamente. Não é? Para ficar bonito desse jeito, para causar esse bem-estar a quem olha, tem técnica. Não é? Qual é a sua técnica? Perfeito. Ótimo. Olha, que interessante isso. Você sabe que há muito tempo atrás, bom, eu estudei arquitetura, tudo, né? E eu queria entender mais esse universo como é que a cor no papel, né? Diferente da pintura que você faz, que é uma mistura química, é uma mistura ótica, é uma outra mistura. Aí eu comecei a entender essa questão da tecnologia gráfica, fazer um curso na USP sobre isso, tecnologia gráfica, olha que interessante, justamente a minha criatividade solta, mas também saber os elementos técnicos para você viabilizar esse projeto. Então, o que é interessante, no livro, por exemplo, eu trabalho tudo com computação gráfica, não tem nada aí que seja analógico, seja tradicional, é tudo computação gráfica. Foi desenhado e pintado ali dentro do computador. Tudo no computador. Super tecnologia aí. Agora, que interessante,
Quando você está desenhando para a criança, tem uma liberdade, claro, enfim. Você tem posso até mostrar aqui, quer Pode, ver? por favor. As garatujas e tal, né? Mas olha que interessante. Você tem um elemento, você põe para a criança aqui, né? O gato, né? Por exemplo. Uhum. Então você, como é criancinha de 3 a 6, 7 aninhos, você tem um elemento, primeiro, a palavra está construindo ainda, ele não lê ainda, mas foneticamente, gato. Aí já tem o rabinho aqui, ó. Aí você As tem... orelhinhas ali no G. Exato, você viu a carinha? Vê, Exatamente. tá lá, ó. Então a criança já tem primeiro, através da imagem, Aham. né, a questão da palavra, do som, né? E da associação à da ideia. associação à A ideia. imagem do gato. Aí vem aqui. O gato, mas o gato late. O gato late. Essa é a brincadeira da liberdade, porque no mundo faz de conta tudo é possível. Aham. O dragão. O dragão solta fogo, não solta água pela boca, né? Agora, coisa interessante. Quando eu vou trabalhando com esses elementos, veja bem, eu estou trazendo a criança ela não pode perder toda... o que acontece? A tendência da criança é dispersar muito, às vezes, né? Então, você tem que ter um elemento, um fio condutor. Esse fio condutor é sempre a surpresa, né? Vai indo até um certo momento, no final do livro, você tem sempre, né, o elemento. Você tem aqui, o hipopótamo. Mas você vê mas o rabo do hipopótamo. Não é assim? Não é assim. Exatamente isso. Então tem esse contraponto importante, aí você brinca com o elemento. Tem rabo de macaco e come banana. E no final, eu falo do porquê, né, disso. Porque a criança é o mundo da fantasia, da alegria, Gente, que tudo é possível. Delícia, que Então, coisa claro que legal. você tem tudo, você tem tudo, claro, você tem uma soltura, mas tem uma questão pedagógica por trás sempre. Mas isso não encanta só a criança não, viu, Fernando? Para arte assim não tem idade, né? Não tem. E o mais importante... A gente vira criança de novo com um livro desse na mão. Exatamente, isso, eles adoram. Você sabe que, eu sempre falo isso, uma vez perguntaram, mas Fê, me conte uma coisa, quando tu vai escrever um livro para uma criança, né? Fala, vou ser sincero para você. Eu não fico pensando, vou escrever hoje um livro. Não tem isso. Na verdade, eu tinha minha criança muito solta, livre. Então, como eu tenho essa criança muito livre, eu apenas para manifestar, conversar com o universo, eu penso a criança. Então, minha criança conversa com outras crianças. Então, apenas aqui eu me comunico aquilo que está dentro de mim. Entende? Essa criança solta. Eu não fico... Então, para mim, é muito gostoso. Não sei explicar, mas é uma coisa tão boa, tão... É mais divertido criar histórias e ilustrar para as crianças? Então, eu teria que ter como referência para os adultos. São dois prazeres diferentes, não são? Então, exatamente. Eu acho que assim, por exemplo, do Simão, né, que eu faço, aquilo tudo é muito instantâneo, em cima daquele texto que eu recebo, para fazer diariamente, né? Diferente do livro. O livro é o tempo diferente, né? Quando é voltado para a criança também, tem um tempo de leitura, tem um tempo de vivência bem diferente da... Claro que os dois têm a mesma qualidade de soltura, de liberdade, tá? Mas são vamos dizer assim, duas pontas diferentes, né? Da criança e do leitor do jornal. Que legal, hein? É legal. Você descansa de um se divertindo com o outro, Total. né? E como funciona o desenvolvimento de cada uma dessas obras aí? Então, como eu estava comentando, por exemplo, essa coleção criativa, né, da Paulinas, o mais importante é a liberdade de expressão. Né? Todos têm um elemento condutor que como eu estava falando, essa questão da garatuja, que é a primeira manifestação gráfica da criança, né? Então, você... Aquele rabisquinho, né? O rabisquinho, exatamente. A criança... Exatamente. Você sabe uma coisa interessante? Uma vez, numa escola, uma diretora falou, sabe uma coisa? Uma vez, uma professora chegou para mim e falou assim, olha que interessante, a criança já está rabiscando o livro. Ela falou, não, isso é proposital do autor. Oh, que interessante. Essa é a ideia mesmo, mostrar mais próximo da criança. Então, a coleção criativa... E é engraçado porque é um convite também, né, Fernando? Convite. Porque com esse tanto de branco aí no livro, com uma garatuja do lado, você acaba sendo
coparticipante, né? Perfeito que você falou. Você sabe que tem exatamente isso. Você tem aí os seus co-ilustradores, né? Ilustradores. Você sabe que outra coisa interessante do branco, olha, esse último livro, por exemplo, olha que interessante. O próprio universo do branco do papel, ele faz parte, ele entra como um contexto, como se ele faz parte também da própria história. Uhum. Por exemplo, olha aqui. Um certo momento. Outra coisa importante, a beça. Aqui, exatamente no meio do livro. Estava comentando aquela coisa que a criança precisa ter realmente, não pode perder o fio condutor. Uhum. Então, olha que interessante. Acontece tudo, chega no meio do livro, ele come, e aparece tudo que ele já comeu. Uhum. Para a criança, outra vez, respirar e continuar a história. Então, olha que interessante que eu estava falando aqui. Ó. Ele come, vai comendo, vai crescendo, crescendo. Olha que interessante. Ele sai do papel, olha que interessante. Ele rasga o papel. Percebe? Então, ele faz parte também do elemento cênico. Né? Quase. Então, isso é muito importante também, ter essa noção de quanto você pode trabalhar com o próprio objeto, o livro, fazer parte também da história. Isso é formidável. Genial. Quando foi a sua primeira produção profissional para as crianças? Porque acho que ilustrar para criança, desde que você começou, você já foi fazendo ilustrações orientadas para o público infantil, mas houve uma primeira produção profissional. Quando foi? Olha, que interessante. Eu estava comentando com uma colega aqui. A primeira vez que eu fiz foi um trabalho para a editora Salesianos. Salesianos. E isso foi em 87, se não me engano. Não sei quantos anos atrás. Foi o primeiro trabalho, foi um livro. Qual ano? Em 87. 87. Olha, foi um livro que era a Salesianos, tem a escola Salesianos, né? E tem um conto de escola, que eles faziam assim, um concurso entre as escolas, e os contos selecionados faziam parte daquela. Então foi o primeiro livro que eu. Contos de Natal. Não, desculpe, Contos de Natal. Foi o primeiro trabalho. E interessante também que naquela época eu tinha largado tudo, arquitetura, para trabalhar com aquilo que eu mais amava na minha vida, que era a literatura. E eu estava duro, sabe? Você fica assim, largar tudo, né? E tive um apoio muito grande da minha família também. Aí o que aconteceu? O padre Ralfi, nunca me esqueço, o padre Ralfi é uma pessoa maravilhosa. E ele foi muito bacana, ele falou assim, olha, tem um livro aqui de catequese, você quer ilustrar? Eu falei, opa, claro que eu quero. Era uma vez por mês. Foi maravilhoso. Foi os primeiros que eu comecei a receber, sabe, daquilo que eu... Então, era maravilhoso, aqui no Brás, aqui na Moca. Então, foi ousado, interessante isso, né? Tenho essa coisa muito forte, até com a Salesiana, Paulinas, né? É muito interessante. E, quer dizer, foi o meu primeiro trabalho mesmo, né? Depois que eu entrei no jornal, na Folha de São Paulo. Legal. E como escritor e ilustrador, eu tenho certeza que você já fez essa experiência inúmeras vezes, que é pegar uma obra sua, colocar na mão de uma criança ou deixar lá de propósito e ficar observando a reação, não é? O que é para você? Como é para você? Primeiro eu queria que você descrevesse como é que a criança reage à sua literatura ilustrada, depois eu quero que você me conte o que isso causa em você. Legal. Então, já aconteceu mesmo, muitas vezes. Tem vários fatos interessantes. Vou contar uma historinha que é muito, muito legal. Olha que interessante, aonde vai a obra, que ela cresce e sai de você, chega uma hora que ela tem uma vida própria. Olha que interessante. Exatamente um caso desse. Eu lancei uma vez esse livro numa escola e depois uma mãe veio falar uma coisa para mim interessantíssima. Olha que coisa interessante. Essa aqui, olha. Tem uma cena aqui que é o monstro, né? Que fala do monstro, a surpresa do monstro. Que monstro é esse? E o nosso monstro aqui no mundo faz de conta. O mundo faz de conta, nosso monstro é... É medroso. Olha essa história. Falei assim, olha, vou te contar uma história, Fernando. Uma vez, a minha filha... Bom, eu dei o livro para minha filha, tal, fiz o lançamento. E minha filha sempre falou do monstro do elevador. Olha que interessante. Mamãe, o monstro do elevador, mamãe, o monstro do elevador. Depois que eu li a historinha, né, para ela falou assim para mim, mamãe, o monstro do elevador, mas o monstro é medroso, né?
É o monstro do livro. Aham. Olha que interessante, ou seja, ela falou, olha, ela continua tendo o monstro dela no elevador. Só que Aham. agora para ela o monstro é medroso, é esse monstro. Resolveu um problema para ela. Exatamente isso. Ela continua com a fantasia do monstro, só que não sabia como tirar isso, né? Que ela tinha medo. Aham. Mas agora não tem mais medo. Ela, mãe, é um monstro medroso, é aquele lá, é. Quer dizer, pacificou o monstro, Exato. domou o monstro. Olha que interessante. E isso causa uma coisa fantástica dentro de você. Ou Uhum, seja, você vê que tem uma vida que vai além de você. uhum. Então, isso é maravilhoso. Isso Agora, é uma das eu surpresas. acredito, não é, a primeira vez que eu pego assim em mãos, tão de pertinho, um trabalho seu, não é, e eu acredito, pelo que eu vi aqui, que uma das marcas registradas são essas cores, não é? As cores. As cores muito Muito alegres. vivas. Já me apaixonei na hora que eu peguei, não é? Como é que você, na hora do processo criativo, você brinca com essas cores? Porque elas não são tão comuns. São muito vivas, são muito alegres, mas são diferentes, não é? Às vezes, aquelas cores alegres que a gente está acostumado a ver, elas são bem clássicas. Você consegue se afastar delas sem perder essa vibração. Elas vibram no papel, não é? Que ótimo, é isso mesmo, exatamente Como isso. como é que você chega a elas? Então, olha que interessante. Geralmente eu começo a riscar só no papel mesmo, né? No papel, faz aquela coisa, às vezes uso lápis de cor e tal. Mas, olha que interessante, eu vou direto muito para o computador. Já fico na tablet, com a caneta digital, Aham, que eu tenho um programa chamado Painter, que ele aham. simula, na verdade, uma paleta com todos os tipos de cores, tipos de técnica por exemplo, David Ecoline, lápis de cera, crayon, tudo. Então, o que acontece? Quando eu vou desenhar eu já tenho as cores aqui dentro de mim. Olha que interessante. Não sei se isso foi uma coisa inconsciente ou consciente, né? No sentido que eu tenho uma formação de arquiteto que tem essa coisa muito de trabalhar, você tinha essa coisa de trabalhar muito com as cores, né? Trabalhar muito com a parte de interiores. Ao mesmo tempo, me remete à minha infância, que eu tive essa coisa das cores, da liberdade da pintura e também de brincar com as cores em casa. Eu não sei se isso está muito ligado a essa questão. Outra coisa importante, são nossas cores, né? Nós temos o Brasil, ele tem uma luz, É. né, natural. Você tem, onde você olhar, você tem cores vivas, por essa existência da luz, Uhum. né, das pessoas. Hoje, Né? vindo para cá, inclusive, eu vim muito bem acompanhado por uma amiga, Angelique, francesa. E ela disse assim, uma das coisas que sou apaixonadas no país e nas roupas e nas pinturas são as cores. Ela disse, na Europa, pela iluminação natural que a gente tende muito para o pastel, são cores mais pastéis. Mas aqui as cores, elas vibram, as sombras são mais fortes, não é? É exatamente isso. É interessante, até porque, por exemplo, falando na Europa, os impressionistas, né? Aham. Os impressionistas, o que eles pegavam? A impressão da luz, mas geralmente eles faziam o quê? No verão. Verão e primavera. Com aquela luz incidente, né? No jardim, que era contrário no inverno. Só tinha essa coisa da impressão da luz. O Então, que aqui é corrente, né? aqui é corrente. É muito interessante. Então, eu acho que tem essa coisa, a cor, para mim, é interessante, é quase natural para mim, das cores, né? E acho que está muito ligado a essa coisa da minha expressividade mesmo, sabe? Soltura. Uhum. E cor, para mim, é uma coisa muito importante, a cor da vida, né? Da vida, da vida. Você contou algo que eu fiquei comovido, que foi essa situação da menininha do elevador, Foi porque é tão genial isso. legal você ajudar uma pessoa a resolver um problema. Não é? Você deu para ela uma chave para ela resolver algo que antes aterrorizava, causava um mal-estar para ela. Não é? E a gente sabe que todo autor, não é? Quando ele tem uma produção séria como é a sua, alegre, divertida, mas séria, ele tem uma finalidade, ele tem uma meta, ele tem uma construção a realizar Uhum. na vida de quem tem essa obra nas mãos, ele tem um valor a passar. Quais são os valores que você sempre tem intenção de comunicar nos livros que você publica? Perfeito. Isso é muito importante mesmo, porque assim, eh, eu, eu falo muito sobre isso. Acho que dá para abrir uma parêntese muito importante. Por exemplo, tem essa questão agora da maioridade penal, que eu acho um absurdo, essa coisa de diminuição da idade. Não é por aí, né? Isso vai Uhum. resolver. Eu acho que tem que resolver tirar essas crianças da rua, com amor, educação, não é? É isso que vai, porque hoje, nós adultos, aqueles que estão fazendo as leis, foram crianças. Uhum. Será que ela foi uma criança jogada na rua? Será que foi uma criança, ela teve
é uma criança que não teve contato com o livro, é isso que nós temos que fazer. Então, o livro, para mim, antes de tudo isso, é essa coisa de trazer que a criança ela possa ser criança. Que o adulto possa ser o quê? A sua criança que está ali, todos nós temos, vai estar adormecida, mas quando ela lê o livro, ou está contando com a história, ela começa a abrir essa criança. Então, ela abre esse diálogo com a criança, e a criança pode ser criança. Então, o mais importante é passar amor. Amor, liberdade. Né? Construir, ou, mais importante, deixar essa criança viva. Porque eu tenho certeza, quando o adulto deixa essa criança viva, ele vai entender tudo o que acontece com uma criança. Principalmente aquela criança que não tem um lar, que não tem uma casa, né? Que não tem um amor, não tem um olhar. E isso vale para a vida. E então, quantos valores brotam disso, né? Exatamente. Você vê que uma criança Educação. normalmente é muito mais generosa, aberta à partilha, a facilidade com que uma criança faz amizade, então estabelece comunicação e comunhão, não é? Por isso que a minha A obra é isso, capacidade que uma criança tem de perdoar, de esquecer, de prosseguir. Exatamente, esquecer. Poxa vida, É isso que eu legal. gosto exatamente na obra. O adulto trazer esse estado espontâneo dentro dela, essa criança, e junto com a criança, deixar essa criança continuar a ser mais criança ainda. Legal. Isso Ô, Fernando, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Amei. Como você tornou aqui a nossa noite mais leve, mais alegre. Tudo isso que você falou, que você propõe para as crianças no livro, você hoje, olha, publicou dentro dos nossos lares. Muito né? obrigado, Então, obrigado mesmo. agradeço a você de verdade. Eu que agradeço. Que bom que aceitou o nosso convite. Eu que agradeço muito. Espero voltar outras vezes. Eu espero você por aqui, com certeza. Bom. Olha, gente, nós vamos para um breve intervalo, mas você pode continuar em sintonia com o programa pelo nosso Facebook, facebook.com/papoabertocn. Inclusive, passe lá e deixe o seu parecer sobre esse momento lúdico que nós vivemos aqui também, não é? Tenho certeza que você tem lá um comentário para deixar. Estamos esperando você. Fique conosco, daqui a pouquinho voltamos depois do nosso intervalo.